E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A migração da violência das capitais para o interior dos estados aumenta a percepção da criminalidade, a sensação de vulnerabilidade e o medo. E para falar sobre a eficiência da lei brasileira e da atuação dos juízes na promoção da justiça no nosso país, hoje nós recebemos o professor Luiz Flávio Gomes, jurista, ex-delegado, promotor de justiça e juiz de direito. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Professor, uma pesquisa mostrou recentemente que as pessoas, por esse medo, querem o endurecimento da lei, admitindo até tortura para bandidos presos sob a guarda do Estado. Endurecimento da lei, professor, é eficiente para a redução da criminalidade? Se fosse solução, nós já teríamos resolvido esse problema definitivamente no nosso país. Porque nós temos leis duras desde 1990. Lei dos crimes hediondos é uma lei duríssima. A solução não é essa. Mais policiais, mais prisões. O Brasil chegou agora a 511 mil presos. 511 mil. E a criminalidade só aumenta, só aumenta. A questão é perguntar, essa é a solução? Será que nós devemos concordar que isso é a solução? Se estão fazendo isso há 3 décadas e não funciona, a solução não pode passar por aí. Agora, professor, a lei brasileira promove justiça, ou como diz um ditado campesino, a lei é como serpente, só pica os descalços. Só para a cadeia, pelo menos, isso está estatisticamente provado, somente algumas classes sociais. Os de baixo, negros em geral, pardos, a grande maioria, brancos alguns, mas todos pobres. Todos pobres. A justiça, de fato, do ponto de vista de prender, só prende esses. Isso traz um desequilíbrio no nosso país. Por quê? E a corrupção enorme que está por aí. Não se vê um preso. Então, a desigualdade, qualquer pessoa do povo, qualquer um percebe que está tudo injusto. Está errado tudo isso. Não é possível que somente os de baixo é que fazem as coisas erradas. Então, de fato, a justiça pica mesmo igual serpente, os de baixo. Nós estamos assistindo esse espetáculo da CPI mista lá no Congresso Nacional. Nós podemos estabelecer uma relação e cobrar de políticos corruptos o aumento da criminalidade no país? Tem tudo a ver, porque na medida em que não pune a criminalidade de cima, a riqueza do país não é bem distribuída. E com isso, os de baixo, sem cultura, sem escola, sem educação, sem família constituída, sem emprego, sem perspectiva nenhuma, todo esse povo parte para a rua, desesperado, e parte para o crime. E isso porque não foi dada estrutura nenhuma. O Brasil é a 6ª economia do mundo. 6ª economia do mundo. Porém, um país economicamente forte com os pés de barro. Os pés do Brasil são todos de barro. E o que é isso? É cultura? Essa complacência, esse passar a mão na cabeça de pessoas claramente envolvidas em corrupção? Isso é cultura, sim. O Brasil foi construído de tal maneira que uma classe de cima se julga impune. E a dureza da lei acaba indo só sobre os de baixo. Essa é a cultura brasileira. Nasceu o país deste jeito, errado. E nós temos que corrigir exatamente este ponto nevrálgico. O Brasil é um país, então, escravagista e um país discriminatório e classista. Tem que melhorar isso, ou nós nunca vamos ter um país que podemos ter uma convivência saudável. Nós temos já a data marcada para o julgamento do Mensalão. Foi um escândalo que envolve aí 38 réus em denúncias de corrupção. O ex-ministro Márcio Tomás Bastos comenta sobre aquilo que ele entende ser uma pressão massiva da mídia que pode influenciar a decisão dos ministros do Supremo. O senhor já foi juiz. Juiz, magistrado, ministro, é vulnerável à pressão da opinião pública? Lamentavelmente, a moderna democracia do mundo inteiro significa que nós temos que garantir a liberdade de expressão dos jornalistas, mas
Alguns jornalistas estão indo mais do que noticiar, mais do que informar, estão querendo pré-julgar. E estes pré-julgamentos chamados juízos paralelos, ou seja, processos paralelos, isso afeta a independência do judiciário, afeta a independência do juiz, que se sente constrangido, ameaçado, massacrado com a quantidade de informações. Então, afeta sim a independência. Quer dizer que o juiz não é preparado para o enfrentamento desse tipo de pressão, seja a rejeição da sociedade, por um medo, por uma falta de informação adequada, ou, como o senhor diz, pela informação distorcida e de algum tipo de jornalismo. Juiz não tem um mecanismo de defesa a esse tipo de pressão? Alguns têm a capacidade de resistir e não se curvam a essa pressão, mas a grande maioria hoje não suporta mais. E, portanto, quem dá a pauta do juiz, da sentença dele, e que dá a pauta das leis novas que vão sair, é sempre uns setores da mídia que fazem essa pressão muito grande em cima do judiciário. Retira a independência e afeta a imparcialidade do julgamento. De qualquer maneira, Mensalão é um caso sério que tem que merecer o devido julgamento, com imparcialidade. Agora, é só um no meio de 1 bilhão de casos piores, até mais intensos, com mais, inclusive, danos econômicos para toda a população. Para encerrar, o senhor já foi delegado, foi promotor de justiça, o senhor já foi juiz, advogado, atuante. Essa afirmação popular que é tão repetida, a polícia prende e a justiça solta, faz sentido? Não faz mais sentido como fazia antigamente. Hoje nós temos 511 mil presos no Brasil. Não é pouco, não é pouco. Mas se de um lado se diz isso, de outro lado tem o seguinte: o juiz manda prender, expede mandados de prisão e a polícia não cumpre. Mais de 500 mil mandados de prisão estão aí na rua e não conseguem prender. Quer dizer, é o inverso. Aí invertido, ou seja, não é acusando uma parte que vem a solução. Todo mundo tem que repensar o funcionamento da justiça no nosso país, porque a criminalidade só aumenta apesar de 511 mil pessoas recolhidas nos presídios. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Uma boa noite.